Boa noite, 6h01, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG reconhece direito de criança com epilepsia receber remédio à base de canabidiol. Pai e filha que perderam familiares por erro de farmácia de manipulação são indenizados em R$200 mil. Moradora de BH será indenizada por construtora por danos causados no imóvel dela. A entrevista de hoje é com o juiz da Vara de Família e diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves. Você está ouvindo o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG reconhece direito de criança com epilepsia receber remédio à base de canabidiol. As informações com o repórter Vinícius Andrade. O estado de Minas Gerais e o município de Nova Lima devem fornecer a uma criança que sofre de epilepsia grave um medicamento à base de canabidiol, substância derivada da cannabis, sob pena de bloqueio de verbas. A decisão é da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve liminar concedida pela Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com a ação civil pública para que os entes públicos fossem obrigados a fornecer a medicação a um menino de 7 anos, que apresenta epilepsia de difícil controle decorrente de quadro de anemia falciforme. Em primeira instância, foi deferida a antecipação de tutela, mas o Estado recorreu. No recurso, o ente público sustentou que não poderia ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Alberto Diniz Júnior, ressaltou o relatório médico juntado aos autos, no qual a médica responsável informou que várias medicações já haviam sido administradas no paciente, mas apenas após o uso de canabidiol houve uma melhora absoluta na frequência das crises de epilepsia. De acordo com o relator, o canabidiol, de fato, ainda não foi registrado na Anvisa, conforme argumentou o Estado de Minas Gerais. Contudo, o relator ponderou que a Resolução 335 de 2020 da própria agência define critério e procedimentos referentes à importação por pessoa física para uso próprio de produto derivado de cannabis mediante prescrição de profissional habilitado para tratamento de saúde. Na avaliação do relator, havia prova satisfatória no processo demonstrando que outros medicamentos já haviam sido ministrados à criança sem eficácia e que a família não tinha condições financeiras de adquirir a medicação. Assim, o desembargador Alberto Diniz Júnior negou o recurso e manteve a liminar, sendo seguido pelo desembargador Maurício Soares. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vinícius Andrade. Pai e filha que perderam familiares por erro de farmácia de manipulação são indenizados em R$200 mil. Renata Marques tem os detalhes. Pai e filha que ajuizaram uma ação contra uma farmácia de manipulação e 2 farmacêuticas vão ser indenizados em R$200 mil. O homem perdeu esposa de 45 anos e uma filha de 22 anos por intoxicação após tomarem remédio para tratar uma infecção parasitária por amebíase. O caso foi em 2012, quando a família residia em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. As vítimas precisavam de um medicamento que não estava disponível na cidade. O composto foi manipulado então por sugestão do farmacêutico no município de Teófilo Otoni, no norte de Minas. Depois de tomarem o remédio, ambas teriam sentido fortes dores abdominais, queimação na garganta e vômito. Chegaram a ser hospitalizadas, mas não resistiram.
Uma perícia comprovou que houve troca do princípio ativo de lotes de substâncias encontradas no laboratório da farmácia. No lugar do sequinidazol, foi encontrada amlodipina, um componente usado como vasodilatador cardíaco e no controle da pressão arterial. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renata Marques. O Supremo Tribunal Federal lançou hoje o segundo vídeo da campanha #Democracia Inabalada, feita pelo STF em resposta a atos de vandalismo praticados em 8 de janeiro no edifício sede da Corte, reforçando a mensagem de que nada abala o trabalho do STF na defesa da democracia. A Constituição Federal de 1988 é a protagonista do vídeo, que apresenta trecho do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado federal Ulisses Guimarães, na sessão solene de promulgação da Constituição Federal no dia 5 de outubro de 1988. A chamada Constituição Cidadã, promulgada após o regime militar, é a 7ª da história do Brasil e restabeleceu o voto direto e secreto, além de ter definido e ampliado uma série de direitos. A seguir, no próximo bloco, moradora de Belo Horizonte será indenizada por construtora por danos causados no imóvel dela. E ainda, a entrevista de hoje é com o juiz da Vara de Família e diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas, juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves. A cidade de Sete Lagoas fica na região metropolitana de Belo Horizonte. 6h08. Voltamos em instantes. Moradora de Belo Horizonte será indenizada por construtora por danos causados no imóvel dela. As informações com Danilo Baião. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sandra. Uma construtora terá que indenizar uma moradora do bairro Belmonte devido a danos no imóvel causados pela obra. A condenação consiste em reparos no imóvel, indenização por danos materiais em R$ 1.479,72, indenização por danos morais em R$ 6.000 e indenização por danos emergentes, o valor referentes ao que ela gastou com aluguel no período em que sua casa esteve interditada. Ela está no bairro Belmonte desde 2012 e após o início das obras em 2014, no fundo do terreno em que ela ocupa, a vítima começou a notar avarias no imóvel após o início das obras da construtora no fundo do seu terreno. Ela notou vidros quebrados, fissuras na parede e afundamento de chão. Por isso, ela se viu obrigada a se mudar, morar de aluguel, enquanto esses problemas não fossem solucionados. A empresa se defende sob o argumento de que ela supervalorizou os problemas estes que já existiam antes da obra. Tese esta que não foi acolhida pelo juiz de primeira instância, que fixou todas as indenizações. Inconformada, a construtora recorreu ao tribunal. O relator da apelação, desembargador Marco Aurélio Ferenzini, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a sentença. Segundo o magistrado, a construtora é responsável pelos danos no imóvel da vítima, portanto, ela merece receber todas as indenizações. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. STJ abre ano judiciário com sessão da Corte Especial. As informações com Renê Almeida. Boa noite. Boa noite, Sandra. O Superior Tribunal de Justiça inicia o ano judiciário de 2023 no dia 1º de fevereiro, com sessão da Corte Especial, composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ, incluindo a presidente. A solenidade está marcada para as 2h da tarde e será transmitida pelo canal oficial do tribunal no YouTube.
O colegiado é responsável pelo julgamento de ações penais contra autoridades com foro por prerrogativa de função, como governadores e desembargadores, e ainda por decidir questões divergentes entre os demais órgãos julgadores. Será a primeira sessão da Corte Especial do ministro Antônio Carlos Ferreira, que assumiu a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Jorge Mussi. Com o início do ano forense, voltarão a correr os prazos processuais que estavam suspensos em virtude do recesso e das férias dos ministros. As 6 turmas do tribunal retomarão as sessões no dia 7 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde. No dia seguinte, as 3 sessões especializadas voltarão aos julgamentos colegiados, também com início previsto para as 2 horas da tarde. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. Hoje no TJ Minas Notícias, segunda edição, conversamos com o diretor do Foro de Sete Lagoas e juiz da Vara de Família, juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves. Boa noite, doutor Carlos, um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Boa noite, o prazer, a honra é toda minha de poder estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor Carlos, quais as expectativas para esse ano novo, aí para a comarca de Sete Lagoas? Quais comunidades vocês atendem também? Bom, Sete Lagoas é uma comarca próxima a Belo Horizonte. Nós estamos a 70 quilômetros de Belo Horizonte e Sete Lagoas, ela abrange a sede, Sete Lagoas, e mais 5 municípios. Temos Santana Pirapama, Baldim, Funilândia, Inhaúma, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. Então, na verdade, 6, né? Então, é uma comarca bem grande, né? Nós temos aqui uma população aproximada de 350 mil habitantes, cidadãos, né, sujeitos à nossa jurisdição. E quais as expectativas aí para esse ano novo? Muitos projetos, muitas ações na comarca? Olha, Sete Lagoas, nos últimos 4 anos, eu estou indo agora para o meu 2º ano à frente da direção do Foro, então muitos são os desafios e com o apoio dos colegas, nós temos um ambiente ótimo aqui, um entrosamento perfeito entre os colegas, então nós temos conseguido avanços. No ano passado, nós conseguimos a instalação de uma desejada 2ª Vara de Fazenda Pública na comarca de Sete Lagoas, e para este ano nós temos a expectativa do início das obras de ampliação do fórum aqui de Sete Lagoas, uma obra orçada em 37 milhões de reais, que vai contribuir em maior agilidade, conforto, segurança, não só para os servidores, os magistrados, mas para principalmente o cidadão sete-lagoano. E quais ações, doutor Carlos, que o senhor pode destacar para a gente aí na comarca no último ano? Pode ser no Sejusc, nas conciliações, e como é estar à frente desses projetos? Bom, após a pandemia, com a volta à normalidade dos serviços, o que nós percebemos é de que as varas cíveis e a vara de família tiveram um aumento absurdo no volume de demanda, um acréscimo superior a 50%. E nós temos nos desdobrado para conseguir atender essa demanda. Os colegas são muito dedicados, os servidores também estão todos imbuídos e cientes, né, da missão. E também nós, né, à frente da direção do Foro, a gente, desde que assumiu a direção do Foro, tem também procurado privilegiar a fiscalização dos serviços extrajudiciais, que são uma fonte de recurso segura para o Estado e para o Tribunal de Justiça. Eu fiz um breve levantamento e só para a gente apontar a importância da gente realizar essa fiscalização de perto dos serviços feitos pelos cartórios extrajudiciais. Quando a gente fala de cartórios extrajudiciais, a gente fala do cartório de registro de imóveis, o cartório de registro civil, o cartório de notas, e nos últimos 12 meses, só na comarca de Sete Lagoas, esses cartórios implicaram num repasse para o Tribunal de Justiça de um valor de R$ 13.961.139,67. Então, esse recurso, ele traz melhorias para o tribunal. Apesar da crise, né, que a gente vem enfrentando, mas a fiscalização mais eficiente nesses serviços propicia meios para que o tribunal possa investir na melhoria da estrutura, informatização dos serviços e mesmo poder estar honrando em dia com pagamentos de servidores, magistrados,
terceirizados, prestadores de serviços. Então não é à toa que a gente vê, né, a administração do tribunal se desdobrando para frente às dificuldades, com o êxito que temos visto aí após a gestão do presidente Gilson e agora com o presidente José Arthur, o tribunal conseguindo superar essas dificuldades. Quero agradecer muito a sua entrevista. Até uma próxima oportunidade, doutor Carlos. Que o senhor quer destacar mais alguma coisa? Bom, Sete Lagoas, nós conseguimos, né, melhorias nos últimos anos. Quero saudar, né, o meu antecessor, o doutor Alessandro Borges, que é um companheiro de luta, os demais colegas atuantes aqui, e agradecer o apoio que nós sempre temos por parte da direção do Tribunal de Justiça, que não tem poupado esforços para atender às necessidades da comarca, e estamos confiantes de que o futuro próximo será mais brilhante ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom ano aí, um ano de muitas realizações, muitos projetos, e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio TJ Minas, doutor Carlos. Agradecemos, estamos à disposição e é um prazer sempre falar com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. 6h18. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Lá no final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Ouça também o TJ Minas Notícias, edição do meio-dia, e continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Boa noite e até amanhã.